Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tecílio Norberto. Nesse vídeo, iremos responder as questões do concurso público da MGS, Minas Gerais Administração e Serviço, para os cargos de nível superior do edital de número 7 de 2023. Resolveremos exatamente as 5 questões de raciocínio lógico matemático. A prova foi aplicada pela banca IBFC no dia 3 de março de 2024. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever para receber várias dicas de como acertar as questões de RLM da sua prova. Vamos lá, vamos conhecer como a banca IBFC cobrou as questões de RLM nessa prova. Questão número 6. A questão número 6 foi a primeira questão da prova da MGS para os cargos de nível superior. Questão número 6 dizia o seguinte: o conectivo lógico, então eu quero saber aqui o conectivo lógico, cujo valor lógico é sempre falso, se os valores lógicos das duas proposições entre os conectivos forem iguais, é chamado de. A banca IBFC já cobrou uma questãozinha bem parecida com essa. Então é uma questão que você deveria marcar quando eu quero encontrar valores falsos e os valores forem iguais, seja verdadeiro, tá aqui, ó, colocando aqui embaixo. Se for verdadeiro e verdadeiro, se for falso e falso, só existe um conectivo, que é a disjunção exclusiva, que vai te dar valores lógicos falso. Quando eu tenho verdade com verdade, falso com falso, lá na disjunção exclusiva, vai te dar aqui valor lógico falso. Então, essa questão você deveria marcar como resposta correta, alternativa letra D. Mas, professor, por que não pode ser a bicondicional, nem a conjunção, nem a condicional? Fiquei em dúvida lá na hora da prova. Então, muita atenção. Para esse tipo de questão, você precisa dominar a tabela verdade. Vou desenhar aqui a tabela verdade com a operação com os 5 conectivos. Ó. Vou desenhar aqui esse retângulo, e esse retângulo a gente vai adicionar aqui as operações das 4 linhas da tabela verdade. Então vou adicionar aqui 4 linhas e a gente vai fazer a operação com todos os conectivos, só para mostrar para vocês qual era a linha de referência que a banca queria que você soubesse quando os valores fossem iguais. Quando eu estou diante de duas proposições, como foi dado aí no comando da questão, tenho aqui o valor de P e o valor de Q, você vai perceber que a tabela verdade ela é composta nesse formato. Eu tenho lá duas proposições verdadeiras e duas proposições falsas para a primeira coluna, para P. Depois eu tenho lá verdadeira e falsa, verdadeira e falsa. Isso aqui é as linhas que compõem exatamente os valores lógicos de duas proposições. Tenho aqui 4 linhas. Eu tenho aqui operações com conectivo E, vou fazer aqui, ó, conectivo E. Eu tenho operações com conectivo OU, vou colocar aqui conectivo OU, outra coluna. Observa que eu tenho também operações com o conectivo condicional, é a minha setinha. Eu tenho operações com o conectivo bicondicional, tá aqui o bicondicional. E eu tenho também operações com a disjunção exclusiva, que é meu ou, tá aqui. É o mesmo símbolo do ou, o vizinho só com essa barrinha embaixo. Perfeito, professor. Lembra comigo. Então vamos lembrar aqui a operação com os conectivos. Conectivo E só será verdade quando as duas for verdadeira, tá aqui. Se tiver pelo menos uma falso, o resultado vai ser falso. Observa que eu tenho falso na segunda, que deu resultado falso. Tem um resultado falso na primeira, deu o valor lógico falso. Tem um falsidade nas duas, por isso que deu o valor lógico falso. Beleza. Já o conectivo OU, ó, o conectivo OU a gente aprende que ele é abobalhado. Eu preciso de pelo menos uma verdade. Eu tenho pelo menos uma verdade. Verdade com verdade. Isso vai te dar verdade. Eu tenho aqui uma verdade. O resultado é verdade. Eu tenho uma verdade na segunda parte, na proposição Q. Isso é verdade. O conectivo OU só será falso quando as duas proposições entre elas for falso. Beleza, coloquei aqui. Na condicional lembra da nossa regra. Vou fazer faxina. Primeira V, segunda F, resultado vai dar falso. O restante, professor, vai dar o quê? Vai dar verdade? Exatamente, vai dar verdade. Só na segunda linha que vai dar falso. O bicondicional, a gente aprende, se é condicional, só tem uma falsidade. Bicondicional tem duas falsidades. Pode ser, vou fazer faxina de forma direta ou de forma inversa.
Se eu tenho lá valores diferentes, V com F e F com V, isso aqui vai te dar valor lógico sendo falso. O restante, professor, valores idênticos, né? Ou que os valores são iguais. Se você observar os valores iguais, vai te dar verdadeiro. A banca já cobrou isso em prova. Quando eu tenho lá valores iguais, como eu colocou aqui, ó, o conectivo que vai te dar verdadeiro é exatamente o bicondicional, quando eu tenho ali valores iguais. Beleza, e valores diferentes? Quando eu tenho ali pelo menos uma verdadeira e uma falsa, V com F e F com V, isso aqui é a estrutura para dar verdade na disjunção exclusiva. Só será verdade se tiver somente uma V, ó. Tem que ter somente uma V. Se tiver as duas V, as duas verdades. Então isso aqui é falso, então valores iguais, ó, isso aqui vai ser falso. E valores iguais, falso com falso, ó, isso aqui vai te dar falso. O que a banca fez referência foi justamente nessas duas linhas, ó, na primeira e na quarta linha. Valores iguais, na tabela verdade, só consigo encontrar essas duas possibilidades, V com V e F com F. Aqui na segunda e na terceira, eu tenho V com F e F com V, são valores diferentes. Então, se você observar, olha o que aconteceu. Lá na disjunção exclusiva, eu tenho lá na última linha, colocando aqui esse valor, colocando aqui um rosa bem clarinho, colocando aqui, observa que esse valor aqui é falso, foi justamente o que o comando da question pediu. Olha, o conectivo lógico, o valor lógico é sempre falso, tá aqui o resultado falso, quando forem lá iguais, V com V vai dar falso e falso com falso vai dar falso. Se você observar, a única linha que vai te dar exatamente sempre falso é a disjunção exclusiva. Nas demais, observa quando tem valores iguais, é tudo verdadeiro. Ó. No E, verdade, no O, verdade, no C, então verdade, no C, somente se verdade. Já no E é falso, no O é falso, ó. Na condicional é verdadeiro, na bicondicional é verdadeiro. Então, quando eu tenho lá nas linhas tudo iguais, para ser falso, só tenho como resposta correta a disjunção exclusiva. Por isso que você deveria marcar para essa questão alternativa correta, alternativa letra D. Próxima questão, questão número 7, uma questão de teoria de conjunto que dizia o seguinte: em uma empresa aérea faz uma pesquisa com 85 clientes sobre dois países que mais gostavam de visitar. Tem aqui a Itália, tem também o Japão. E o resultado foi o seguinte: 37 gostavam de visitar a Itália, 27 clientes gostavam de visitar ambos os países, né? Os dois países é aquela ideia da interseção entre o conjunto formado por Itália e também o conjunto formado aqui pelo Japão. Nessas condições, se todos os clientes opinaram uma única vez, ó, essa informação aqui é aquela ideia de união das três partes de teoria do conjunto. Não tem nenhum desses 85 que não fizeram a pesquisa aqui, né, opinaram em Itália e Japão. Não existe ninguém ficando de fora. Os 85 opinaram ou por Itália ou por Japão. Beleza. Aí vamos ver o que o comando da question pede. Então, o número de clientes que gostavam de visitar somente o Japão. Novamente, a banca IBFC ela gosta de fazer referência de uma parte dentro do conjunto. Tá aqui. Essa parte somente ou a partezinha apenas é a partezinha de dentro do conjunto. Então, para você acertar esse tipo de questão, você faz um esboço ó, através do diagrama. Tá aqui o diagrama representando as pessoas que gostam aí de ir para a Itália. Eu tenho aqui o diagrama também representando o conjunto J, que é as pessoas que gostam de ir para o Japão. Então, observe que eu tenho três partes a ser preenchida. Qual é a parte que o comando da question pediu? Somente Japão. Somente Japão é essa partezinha de referência. Vou chamar aqui de X, que é um valor desconhecido. E a partir de agora eu começo a extrair as informações que foram dadas. O comando da question te deu 37, gosto de visitar a Itália. Está aqui, 37 é a Itália. Coloquei o 37. 27, gosto de visitar os dois países, é a interseção. 27 é a parte central, parte do meio, 27. E o comando da questão disse lá que era 85. Então, observa, se eu somar as três partes, tem que dar o total de cliente, 85. Então, para isso, ó, observa, se ele viesse pedindo somente Itália, quantas pessoas gostavam de visitar aí somente a Itália? Seria 10, porque o conjunto Itália, os 37 clientes, opinaram aqui por
fazer essa ida ou essa viagem para a Itália. Então 37 foi Itália, é 10 somente Itália, juntamente com 27 aqui que é ambos, Itália e Japão. Então agora ficou fácil. Somando as três partes, igual a 85. Então vai ficar 10 mais 27, mais o valor do x, que é o somente Japão, isso aqui é igual a 85. Essa soma você já sabe, ó, que é a partezinha que você vai somar aqui 10 com 27, né? Inclusive coloquei aqui 25, apagando aqui que é 27. Ok, 27. Aqui vai te dar 37, ó, que é as pessoas que opinaram aí pela Itália. Então eu tenho lá 37 mais o valor do x, isso aqui é igual a 85. Conclusão, o valor do x vai ser igual a 85, o 37 ele está somando lá do outro lado, então eu venho subtraindo. Então o valor do x era você fazer essa subtração, 85 menos 37. Isso aqui você encontra 48. 48 é justamente a partezinha do somente Japão que o comando da questão pediu. Então 48 você deveria marcar para essa questão como resposta correta a alternativa letra C. Questão número 8, olha o que vai dizer. Mauro é vendedor e Ana é dentista. Aí eu tenho um condicional. Se Paulo é estudante, então Ana não é dentista. Ana é dentista, portanto é correto afirmar. Novamente, é uma questão de lógica de argumentação, onde a gente vai precisar transformar tudo que está escrito para uma linguagem lógica, para encontrar todos os valores lógicos dessas proposições que foram dadas. É uma questão de implicação lógica. Como é que eu resolvo, professor, para acertar a resposta correta? Você vai ter que destacar os conectivos. Observe que eu estou diante de uma proposição composta no início pelo conectivo e, depois eu tenho outra proposição composta com se então, que é a minha condicional, operador condicional. E eu faço a conclusão aqui do meu argumento, uma proposição simples, né? Eu tenho aqui Ana é dentista, é a última informação. Então vamos transformar essas informações para a lógica. Conectivo e, representado dessa forma. Mauro é vendedor, está aqui a MV, Mauro, vendedor, coloquei aqui MV. Ana dentista, vou chamar AD, Ana dentista, está aqui. Na segunda proposição é uma condicional, eu tenho o se então formado aqui pela primeira parte, Paulo é estudante, vou chamar de PE, Paulo estudante. A segunda parte, Ana, a observação que tem a negação, ó, se tem a negação você já coloca lá o tiozinho representando a negação. Ana dentista, então está aqui AD, Ana dentista, o AD. E no final ele fala, Ana é dentista, está aqui Ana dentista. Esse tipo de questão a gente sempre resolve colocando todas as informações dadas como sendo verdadeira. A partir do momento que eu considero tudo verdade, aí eu venho analisando as alternativas, venho analisando os pazinhos, né? Os pazinhos aqui, a regra do pazinho consiste exatamente em verificar onde é que está o AD. Observa que eu tenho um AD tanto em cima como embaixo. O AD, observa que é afirmando nessa parte de cima, então isso aqui é verdade. E nessa parte de baixo, o AD, observa que ela é falso, é com uma negação. Se o AD afirmando é verdade, quando eu faço a sua negação, isso se torna falsa, muda o valor lógico. Se uma está afirmando é verdade, a outra negação com certeza tem que ser falso. Agora eu preciso dominar a tabela verdade. Conectivo E, para ser verdade, eu preciso que as duas partes sejam verdadeiras. Então, MV tem que ser verdade. Conectivo E, para ser verdade, eu preciso que as duas sejam verdade. E o conectivo condicional, para ser verdade, aqui não pode ser verdade, porque vai ficar na regra, vou fazer faxina. Então, aqui só pode ser falso. Encontrei os valores lógicos das proposições simples interligadas entre os conectivos que foram dados no comando da questão. Agora só nos restam fazer análise nas alternativas. Olha o que vai dizer a letra A. Mauro não é vendedor. Está aqui, ó. Mauro não é vendedor. Mauro ser vendedor, isso tem valor lógico verdadeiro, ó, afirmando. Quando eu quero fazer o seu oposto, a sua negação, então a negação de Mauro vendedor, ó, Mauro vendedor muda o valor lógico. Se um é verdadeiro,
com certeza a outra vai ser falso. Então essa primeira informação eu encontrei valor lógico sendo falsa. Na segunda alternativa, na letra B, observe que eu tenho um conectivo E. Quando eu tenho nas alternativas a proposição composta, eu tenho que analisar a primeira parte e a segunda parte e verificar o valor lógico dessa proposição composta. Então, Mauro é vendedor. Mauro vendedor, isso é verdade. Perfeito, coloquei V. Paulo não é estudante. Está aqui, ó. Paulo ser estudante é falso. Quando eu quero encontrar a sua negação, muda o valor lógico. Então, a negação de Paulo ser estudante vai ter valor lógico trocado. Se Paulo é estudante é falso, qual vai ser o valor lógico de Paulo não ser estudante? É verdade. Então, onde tem lá Paulo não é estudante, isso é verdade. Conectivo E só será verdade quando as duas é verdade. Então, encontrei aqui como resposta correta para essa questão alternativa letra B. Paulo estudante, encontramos aqui, ó, Paulo estudante é falso, então a letra C achei valor lógico falso. Na letra D, também eu tenho aí que analisar o conectivo, né? Tem que analisar a primeira parte, segunda parte e verificar o valor lógico. Mauro não é vendedor, tá aqui, ó. Mauro não é vendedor, observa lá que Mauro vendedor é verdadeiro, Mauro vendedor. Mauro não é vendedor, ó, tem um valor lógico sendo falso. Paulo é estudante, tá aqui, ó, Paulo estudante, já achei o valor lógico, é falso. Conectivo ou só será verdade se tiver pelo menos uma verdade. Como as duas é falso, o valor lógico aqui dessa proposição vai ser falso. Então, para a questão de número 8, só teríamos como resposta correta a alternativa letra B. Questão número 9, questão que também vai trabalhar aí com operações dos conectivos, né? Vai te dar, se o valor lógico da proposição te deu aqui com quantificador, todo A e B é verdade, e o valor lógico, ó, da proposição vai te dar outro quantificador, é o algum C é falso, então é correto afirmar. É uma questão também com operação com os conectivos. Vou só estruturar para vocês. Onde tiver a proposição com tudo, ó, você vai colocar lá o valor verdade, que o comando da questão te deu. Onde você encontrar lá a proposição com o algum, você vai colocar o valor lógico sendo falso, que o comando da questão te deu. Observe que eu tenho que analisar os conectivos. Ó. Na letra A tem um se, então vou fazer análise para verificar a primeira parte e a segunda parte. Vou ter que analisar a primeira parte, segunda parte e verificar o valor lógico. Na letra B, observe que o conectivo central entre eles é o conectivo E, então vou analisar também a primeira parte, segunda parte e encontrar o valor lógico. Na letra C, eu tenho um se, então, eu tenho também o condicional, faço da mesma forma, análise das proposições, e na letra D é o se somente se. Também eu vou fazer a análise da primeira parte e também da segunda parte. Vamos fazer essa análise? Vamos. Lá na letra A, tá aqui o algum. Ó. Algum C é D. Algum C é o quê? Algum C é D é falso. Então eu coloco falso, tá aqui. E tudo, ó. Todo A é B. Todo A é B é verdade. Lembra lá da operação com conectivo se, então. O se, então, só será falso se vier primeira V, segunda F. Vou fazer faxina. Se veio nesse formato, isso aqui é verdade. O comando da questão pede para assinalar aquilo que é correto afirmar, né? O que é verdade. Então, desse tipo de questão, você é a procura da verdade. Procura da verdade, encontramos aqui na alternativa letra A. Na letra B, todo A é B. Ó. O tudo é verdade. Perfeito. E o algum, ó, o algum é o quê? Falso. Então, no conectivo E, eu tenho que ter as duas verdades para dar verdade. Só tenho pelo menos uma falsa, ó. O resultado vai ser falso. Outra condicional, todo A é B. O todo está aqui, isso daqui é verdade. Algum C é D, está aqui, algum C é D, isso é falso. Entrou naquela querida regra da negação ou da falsidade da condicional, né? Condicional só será falso se a primeira é verdadeira, se a segunda é falso. Por isso que esse resultado da letra C vai te dar falso. No se somente se, eu tenho um algum. O algum é o quê? Falso, isso. E o todo vai ser o quê? Vai ser verdade. Lembra lá que o bicondicional é dupla vou fazer faxina. Então é valores diferentes. Vou fazer faxina de forma invertida. Isso daqui vai te dar falso. Então só sobrou para a gente, como resposta correta para a questão de número 9, a alternativa letra A.
Última questão, quinta questão da prova, da MGS para cargos de nível superior. Então dizia o seguinte, a questão número 10. Analisando a proposição composta. Então ele vai te dar aqui uma proposição composta e ele pede lá no final, ó, pode-se dizer que o total de proposições simples é igual a. Então a banca IBFC volta a repetir justamente o comando da questão, pedindo aí a quantidade de proposições simples. Então, para você acertar esse tipo de questão, você precisa destacar os conectivos. Então, destaca lá os conectivos. Primeiro conectivo, se, somente se. Tem lá o ou. Tem lá o mais. Professor, o mais é conectivo? É. O mais é a conjunção. É um sinônimo aí do conectivo e. Tem o outro conectivo e, e acabou. Então, vamos representar através da lógica, através do símbolo. Primeira informação nessa proposição composta te deu o conectivo bicondicional, setinha dupla. Depois te deu o ou. Depois te deu mais, que é o sinônimo do conectivo e. Depois te deu o e. Perfeito, professor. Te deu aí 4 conectivos. Perfeito. 4 conectivos. Agora vamos destacar as proposições ligadas entre eles. Tá aqui. Faltou o serviço, né? O servidor falta o serviço. Estiver doente. O trânsito estiver congestionado, a falta deve ser compensada e o gerente deve ser avisado. Então, trazendo para cá e colocando exatamente os valores aqui, ou a quantidade, né, de proposições simples. O servidor faltou o serviço, chamo de P, primeira proposição simples. O estiver doente, né? Estiver doente eu vou chamar aqui de Q, de que. Chamei a segunda proposição, estiver doente de que. O trânsito estiver congestionado, vou chamar de R. Então, essa proposição vou chamar de R. A falta deve ser compensável, vou chamar de S, que é a proposição S. E, por fim, tem lá o gerente deve ser avisado, vou chamar da proposição T. Perfeito. Então, o comando da questão pede que você faça só contar quantas proposições tem. Cada letra é uma proposição. Ó. Tem a proposição P, tem a proposição Q, tem a proposição R, tem a proposição S e tem a proposição T. Diz para mim quantas proposições simples tem. Então, para essa questão, você deveria marcar como resposta correta a alternativa letra A. Então, 5 proposições. 5 proposições encontramos aqui como resposta correta para a questão número 10, alternativa letra A. Com isso, pessoal, concluímos aí a aula de resolução de questões da prova da MGS para cargos de nível superior. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever para receber várias dicas de como acertar as questões de RLM da sua prova. E se essa aula te ajudou, vem te ajudando a compreender esse assunto, vale a pena deixar seu like e também o seu comentário para a produção de novos vídeos como esse. Bons estudos e até o próximo vídeo.